interessante a sua fala sobre o subconsciente. Naquela época, quando Pedro saiu da embarcação, né? E sua consciência o acusou ali e ele não teve a potencial de continuar andando sobre a água. Agora vamos falar um pouco sobre mim. Eu achei interessante esse caminho aí do subconsciente, que na época da Covid, colegas meus estavam com Covid e eu estava no meio deles. E os meninos disseram, tu não vai te vacinar não? Não, precisa não. Isso não me pega não. Rapaz, tu tá junto com outros aí no alojamento, para mim não tem diferença nenhuma. Aí você deu um exemplo do pessoal lá na fornalha, né, que o rei que ia Abnego e o restante, os dois que estavam com ele. É justamente isso, esse subconsciente que nós temos em Cristo e colocarmos em prática no dia a dia. Vamos dizer assim, a sua fala é um aprendizado para que nós coloquemos em prática esse nosso subconsciente, para que tenhamos aí no nosso meio e no mundo esse conhecimento. Aqui a gente, todos os sábados, estamos tendo mais conhecimento da palavra e, com isso, outras pessoas lá fora, por nós falarmos alguma coisa sobre a palavra que não é o normal para eles, eles estão acostumados de uma forma e, quando nós falamos, eles ficam meio de pé atrás. Esses dias falaram sobre a morte. Aí eu disse, eu não concordo, não. Porque Cristo, quando morreu, ele deu essa permissão para a gente, para que nós continuemos vivos e não morrer. Mas foi uma polêmicazinha e eu tive que colocar o que eu aprendi, o pouco que eu aprendi aqui nos sábados, nas nossas reuniões, em prática. E aí, abriu a mente um pouquinho. Eu digo, vocês leem, ou alguém lê para vocês, e vocês estão assimilando só o que e esquecem de ler a Bíblia e verificar o que é que está escrito. Às vezes as pessoas passam para vocês e vocês acham que é aquilo e pronto. E ficam parados, sem o conhecimento. Aí comentei sobre nossas reuniões. Aí, porque perguntaram, que igreja tu és? Não, a minha igreja é de Cristo. Não é igreja, não é templo, não é esses locais por aí. Que nós vamos e ficamos ali sentados e só escutando. O que a gente faz é conhecer, realmente conhecer a palavra, como ela é, e não como o ser humano hoje quer. É o que acontece muito nas igrejas. Tanto faz evangélica, católica, mas essa sua palavra é muito, muito boa para o nosso crescimento nos dias a dias. Amém? Amém. Mamãe, até quando você estava falando logo, mamãe disse logo assim, o subconsciente é que é o problema. É que é difícil. E se converter e mandar a mensagem para o consciente. Eita, como é difícil. Dizer, eu não tenho mais dor, eu não tenho mais osteoporose. Olha esse consciente soltar isso. Para meu consciente dizer não tem, é mentira que eu tenho, está difícil. É porque é como se a gente acostumasse com uma coisa ruim. Exatamente. Exatamente. A gente acostuma com aquela coisa ruim. Eu trato muito isso, às vezes, não sempre eu estou tratando, na empresa, que a gente viu aquela questão, tem até uma ferramenta que a gente usa muito chamada 5S, uma coisa japonesa lá, e tem um desses S que significa organização e limpeza.
E às vezes a gente chega assim no ambiente e vê claramente que está uma teia de aranha, que está uma mancha na parede ali, e os caras acostumaram com aquilo. E eu venho uma vez, observo, venho duas vezes, observo, cara, isso aqui vai ficar quanto tempo aqui? É vocês que estão aqui, vocês não viram? Ah, eu vou limpar. Não, você vai parar o que está fazendo, vai limpar agora, porque senão vai virar paisagem para vocês, vocês não vão limpar nunca. E é isso que acontece, a gente acostumou a ter esses pensamentos, né? E aí sente até dificuldade em acreditar na possibilidade de não ter mais aquele pensamento, né? Que é uma coisa negativa. No caso de mamãe, eu tenho osteoporose, ela se conscientizou disso, ela tem, todo mundo fala, às vezes até não é, né, uma ironia da minha parte, né? Até ela fala rindo, eu tenho osteoporose há 20 e tantos anos, ainda sabe até a data da osteoporose, ela sabe. Sabe até o dia do aniversário. Ela sabe até o tempo que tem. Eu tinha um amigo, um irmão nosso, o irmão Paulo Henrique, conheceu o irmão Marçal. Ele disse assim, quando eu fui me alistar na Marinha, que ele foi para a reforma, passou 30 anos na Marinha, e depois ele foi para a reforma, ele era aposentado. E eles, quando foi lá se alistar, fazer o concurso na Marinha, foi com a mãe dele, né? A mãe levou. E quando chegou lá, o capitão foi receber aqueles novos marinheiros que estavam chegando ali. E ela disse que ele é doentinho, ele é feitiçado, pronto, acabou com ele. E ele disse, pois está certo, depois ele vai ficar bom aqui. Quer dizer, ele tinha tido problema de saúde, mas no momento que ele foi ali, ele não estava mais com aquele problema. Mas na mente dela, né, ele tinha tido problema e tal. Ele cantou isso, a gente riu bastante, ele falava isso. Então tem que mudar essa consciência. Eu tenho anotado esses versículos, que para mim estão sendo versículos fantásticos, que a gente tem trazido assim. Eles sempre existiram, eu sempre tinha lido esses versículos, mas não com ênfase. É como você falou, temos que registrar os marcos. Quais são esses marcos? São exatamente essa palavra que criou vida e ela é viva para nós. E uma delas foi essa que você citou aí, eu até anotei aqui em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, que ele diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais. Aí vem aquele pensamento que você falou lá na interpretação da Bíblia inglesa, né? Eles não são da mente carnal, né? Não são da mente carnal, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Olha o termo aqui, Paulo, destruir. Né? Derrubamos raciocínios e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, assim, são coisas que na minha mente tem que estar latente o tempo todo, eu tenho que estar. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que exercitar mais esse pensamento. Aos sábados, eu coloquei como uma questão, até de vez em quando, alguns amigos chamam para a gente se reunir no sábado, eu digo, não, sábado eu não posso, sábado eu tenho, porque a minha mente, eu deixei ela cativa aos sábados em obediência a Cristo. Para mim, esse momento é em obediência a Cristo. Eu senti no coração de isso acontecer, que não foi uma questão que surgiu assim, minha ou de Manuel ou da gente, mas desde meu pai ele tinha isso na mente de aos sábados ter um momento assim e a gente acabou colocando isso entre nós, fomos fazendo e aí veio um monte de circunstâncias que chegamos a esse ponto onde estamos aqui hoje. E aí eu tenho isso muito importante na minha vida, para onde eu for, eu posso viajar e para qualquer lugar, mas eu quero ter preparado alguma coisa para participar, para estar com vocês nesse momento que, para mim, é levar cativo. Como exemplo, eu tomo isso como exemplo, não é tudo. Eu preciso colocar mais tempo em determinação, ou seja, são coisas que não faz sentido, não tem necessidade de eu estar fazendo aquilo. Então, eu vou prender a minha mente para essa questão, em obediência a Cristo. O que é em obediência a Cristo? Obediência a Cristo é me relacionar mais com Ele, é parar exatamente esse momento que eu estou fazendo qualquer outra coisa que não tenha, eu não precise fazer, é só uma questão minha mesmo. Então é isso que eu vejo, é essa questão do subconsciente, para que aconteça, para que eu me comprometa com esses momentos. Então, essa questão do subconsciente é bem interessante, o Romano falou, e eu vejo que isso é nesse exercício que a gente enfatizar mais
essa situação das coisas que estamos trazendo e trabalhar mais isso. É um pensamento meu, é uma sugestão até para mim mesmo, isso que eu estou falando. Talvez esse entendimento de cada um de vocês tenha uma outra vertente, uma outra, como pensar assim. Eu penso que trazer meu pensamento negativo e obediência a Cristo é o máximo que eu tiver do meu tempo disponível para me dedicar às coisas do que eu estou vendo, do que eu estou entendendo, em aplicar isso. Até mesmo no momento em que eu esteja na minha atividade laboral, no meu trabalho, mas eu estou com o meu pensamento fazendo isso de uma forma para agradá-lo. Né? O apóstolo Paulo orienta a gente a fazer isso, tudo que façamos para o Senhor. Então, sabe, sair juntando essas coisas e no subconsciente já vir à tona, eu creio que dessa forma, Ronaldo, essa potencialização da perfeita dessa vida perfeita em Cristo, ela começar a naturalmente, eu digo assim, depende desse esforço, na minha consciência, sim. Eu preciso me esforçar a esse encontro. Eu tenho um objetivo. Meu objetivo é Cristo. Por exemplo, eu tenho um objetivo. Eu quero estar lá em Baipendi. A primeira coisa que surgiu no meu coração foi querer estar em Baipendi. Eu me determinei. E aí as situações começaram a corroborar para que eu esteja lá. Então, eu estou determinado a estar lá. Eu estou colocando, eu estou me esforçando, eu estou procurando um espaço no trabalho para folgar, para estar. Eu tenho concordado com a Emília aqui, que ela está consciente do que está acontecendo e tudo sendo planejado para que eu esteja lá. Assim eu vejo também essa determinação, dessa consciência em obediência a Cristo Jesus. Né? A gente evidenciando cada vez mais, e é algo que está lá no subconsciente, a gente está trazendo para o consciente. Né?